Os Estados Unidos ainda estudam a resposta que vão dar ao ataque de drone que matou 3 militares e feriu outros 40 na sua base militar da Jordânia. Enquanto isso, crescem as preocupações com a situação no Oriente Médio e, sobretudo, com a coordenação das forças anti-americanas ali presentes, direta ou indiretamente. Como, por exemplo, essa questão dessa formação da aliança da Rússia, da Coreia do Norte e do Irã. Eu vejo aqui material de O Globo, dizendo que, escanteados pelo Ocidente, Rússia, Irã e Coreia do Norte reforçam laços mútuos, eixo formado por países renegados por parte do sistema internacional e, sob sanções ocidentais, ampliam cooperação bélica e militar vista pelos Estados Unidos e seus aliados como uma preocupação para a estabilidade global. Esse mesmo material, assinado pelo jornalista Renato Vasconcelos, da sucursal de São Paulo, ressalta também um relatório do final do ano passado da Consultoria de Risco Político Eurásia Grupo, dizendo que a Rússia, a Coreia do Norte e o Irã agem de forma cada vez mais coordenada e perturbadora na cena global. Pelas tantas, esse material de O Globo diz que em ataques lançados com poucas horas de diferença, Rússia e Irã bombardearam alvos na Ucrânia e no Paquistão, respectivamente, com uma arma em comum. E que arma é essa? São os drones Shahed 136, os famosos drones kamikazes de fabricação iraniana. Aqui tem um detalhe que o jornalista não abordou, mas é que esse drone Shahed teria sido copiado de um drone originário da Coreia do Norte, não é? Eu não tenho aqui o nome exato desse drone, mas que seria da série KN, né, que é mundialmente conhecida pelos especialistas. Mais adiante diz que os chamados drones kamikazes, esses iranianos, são um lembrete material da crescente interação entre um grupo de países não alinhados ao Ocidente. Muito pelo contrário, são anti-ocidentais, cada qual com seu objetivo estratégico, mas unidos por um inimigo comum e pelas sanções que enfrentam. Rússia, Irã e Coreia do Norte encontraram uns nos outros alternativas para cobrir necessidades táticas e reforçar suas capacidades. Aí a gente vê, não é, que o jornalista não se refere diretamente à China, que estaria também por trás, dando seu apoio, ainda que logístico e não direto, a essa aliança, não é? Porque se sabe muito bem que a China, apesar de ter aquela posição dela de comércio, de querer evitar a todo custo a guerra, né? A China também se está fortalecendo, se está armando, né? Utilizando a sua alta tecnologia para fabricar também artefatos poderosíssimos. É claro que a China vai ficar aí em desvantagem porque esses artefatos chineses não têm uma guerra para serem utilizados, como ocorre, não é,
com o Irã, não é? O Irã, através de daquilo que se chama de guerra por procuração ali no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, o Hamas lá na faixa de Gaza e aqueles grupos, não é, pró-iranianos da Síria e no Iraque, que vivem ali em guerra constante, soltando a toda hora, não é, esses mísseis e esses drones. Aí a gente vê o vespeiro em que se metem Estados Unidos, né, a Inglaterra, todas as potências ali ocidentais, França, Inglaterra, o próprio Japão e a Coreia do Sul, né, que está ali ao lado da Coreia do Norte, né, ameaçada a todo momento. E a Coreia do Norte, a gente sabe que lançou recentemente um míssil nuclear continental com alcance de 14 mil quilômetros, ou seja, capaz de atingir os Estados Unidos. Então eu vejo também aqui no Infobae, que é um site, não é um site de direita argentino, mas que seria financiado pelos Estados Unidos e inclusive receberia manancial de informações através da Embaixada Americana em Buenos Aires. Então diz que Estados Unidos consideram entregar à Ucrânia os ativos congelados da Rússia. Bom, a gente sabe que logo que a guerra estourou, né, da Rússia contra a Ucrânia, a União Europeia e os Estados Unidos confiscaram nada mais que 300 bilhões de dólares das reservas dos russos que tinham mantidos ali, tanto nos bancos americanos quanto nos europeus. Ainda que se diga que a maior quantidade dessa grana, desse dinheiro, estaria nas mãos dos europeus. E agora eles começam, né, os estrategistas ali extrapolando de suas posições, ameaçam utilizar esses recursos que são da Rússia, né, para financiar a guerra na Ucrânia. Então diz que a possível utilização desses fundos para contribuir na reconstrução do território ucraniano poderia abrir um precedente histórico nas relações internacionais com potenciais repercussões em futuros conflitos. A gente sabe também que os Estados Unidos, depois, né, da Revolução Iraniana, andou confiscando também uns 100 bilhões de dólares ou muito mais do Irã e utiliza não totalmente esses fundos, mas como parte deles para financiar a oposição ao regime iraniano. Então, diz mais esse material, não é, que Estados Unidos está contemplando uma medida sem precedentes que poderia implicar a entrega dos ativos estatais da Rússia congelados à Ucrânia, oferecendo assim uma via ordenada para que Moscou contribua para a reconstrução do país devastado pela guerra. Então a gente vê o desespero, não é, desses estrategistas, né, para chegar a esse ponto, não é, de utilizar as reservas do próprio país para financiar o seu maior inimigo, no caso a Ucrânia. É uma coisa que não pode acontecer, ainda que se utilize isso como arma de guerra e que já foi utilizada de uma forma mais periférica, digamos assim, e não total, como agora estão pensando fazer esses estrategistas. Mas a gente sabe que esse tipo de elucubração não vai muito longe, porque a realidade se impõe, inclusive ali no Oriente Médio, né?
com aquela ação cada vez mais audaciosa dos Houthis, que são os guerrilheiros armados lá do Iêmen, que enfrentam agora navios não apenas comerciais, mas principalmente navios de guerra dos Estados Unidos e da Inglaterra.